Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito útil, uma ferramenta de análise chamada Split, ou também conhecida como Particiona. Essa ferramenta ela vai dividir uma camada de entrada, seja ponto, linha ou polígono, usando o limite de polígonos existentes em uma outra camada. Camada essa chamada Split Feature. Então aqui dentro do ArcGIS Pro nós temos as ferramentas de análise, e quando nós abrimos essa caixa de ferramentas de análise, nós temos aqui Extract e Split, tá? É sempre importante mencionar que o ArcGIS ele tem um help muito interessante. Então, todas as vezes que nós levamos o mouse para o nome da ferramenta, ele nos dá uma descrição prévia sobre o que seria essa ferramenta. E também nós podemos acionar o help online quando nós clicamos aqui nesse botãozinho de interrogação, tá? Quando nós clicamos nele, ele vai nos direcionar para a página web que tem ali um help do ArcGIS Pro, um help online, ok? Bem, então, nesse caso, para ilustrar o uso da ferramenta, suponha que você tem aqui um conjunto de rede de drenagem e um conjunto de bacias hidrográficas. Mas você tem interesse em separar essa rede de drenagem por bacia. Então, existe algumas maneiras de se resolver isso, tá? Uma delas é usando essa ferramenta de split, que ela é uma ferramenta bem automatizada e que te dá aí uma celeridade no processo, tá? Uma outra forma de resolver isso aqui seria você separar manualmente cada uma dessas bacias e depois fazer um clipe na região de drenagem. Mas nós queremos aqui otimizar o processo, por isso eu vou mostrar para vocês usando essa outra ferramenta de análise chamada Split. Então nós precisamos indicar para ele qual é o layer que a gente quer que ele faça a repartição, o split. Nesse caso nós queremos a drenagem. E ele vai precisar das feições que ele vai considerar para fazer essa divisão. Então nesse caso nós queremos que ele faça essa divisão da drenagem em função do limite das bacias. E aí, algo importante é que ele vai nos perguntar como que eu vou considerar esse layer de bacias? Como que você quer diferenciar uma bacia pela outra? Por exemplo, aqui a gente pode usar o nome da bacia, tá? Então, se nós olharmos na tabela de atributos do layer bacias, eu tenho um campo chamado bacia. Esse campo, ele armazena o nome de cada uma das 7 bacias que compõem a nossa região, tá? Então, eu estou usando esse nome. Outra questão importante é que ele vai nos perguntar onde que nós queremos salvar, né? Então, nós podemos, aqui eu tenho um projeto aberto, eu posso indicar que eu quero salvar esse dado que ele vai gerar dentro do banco de dados desse projeto, tá? Então, ele vai salvar para nós aqui dentro, ok? Bem, então, quando nós executamos, ele vai fazer o processo. E se nós navegarmos até o nosso banco de dados, aonde esse projeto está, nós temos aqui, veja que ele não gerou nada, mas nós precisamos sempre atualizar. E veja que agora eu tenho um layer para cada uma das 7 bacias, representando aí as minhas redes de drenagem. Poderia visualizar, poderia selecionar com um Shift todos esses elementos e trazer todos eles de uma vez, olha. Então, cada um deles ele trouxe numa cor diferente, mostrando, né, que agora eu tenho a rede de drenagem por bacia, tá? Então, isso aqui é muito útil para quando você tem um arquivo e você precisa separar esse arquivo em função de alguns elementos de interesse, tá? Uma outra coisa bastante útil da ferramenta Split veja que aqui eu executei a divisão de um layer em função do outro. Então, neste caso, eu usei drenagem em função do limite das bacias. Mas se nós voltarmos aqui na opção Extract, eu vejo que eu tenho uma outra opção de Split, que é a Split by Attributes. Então, neste caso, qual que é a questão? Imagine que você precise separar desse layer bacias, cada bacia em um arquivo, né? Porque você de repente a sua área de estudo é só o Rio Santo Anastácio, aqui a bacia do Rio Santo Anastácio. Então, você tem interesse em fragmentar esse layer por bacias. Então, você pode usar
o split by attributes, né? Porque se nós olharmos na tabela de atributos de bacias, nós vamos ver que tem um campo, né? Seja o FID, né? Que é o Field ID, ou bacia, ou mesmo Object ID, esses números não se repetem, né? Então, isso aqui unifica cada linha, né? Cada feição que eu tenho mapeada. Então, eu vou usar um desses campos para repartir esse layer em função de cada bacia. Então aqui, pessoal, no Split by Attributes, eu vou selecionar as minhas bacias e vou dizer onde eu quero que ela seja salva. Então, nesse caso, eu vou manter também no mesmo banco de dados que está o meu projeto. E eu vou dizer qual é o campo que eu quero que ele use. Então, veja, ele está me dando aqui duas opções. Ó. Ou eu posso usar esse campo inteiro, ou eu posso usar esse campo textual aqui, esse string. Então, eu vou colocar aqui bacia, porque eu sei que nenhuma bacia repete o seu nome, tá? Então, quando nós executamos, ele está fazendo o split, mas agora não está usando nenhum outro layer para dividir a camada, e sim está usando o campo aqui, bacia, os valores desse atributo, tá? Então, se nós formos no nosso banco de dados e dermos um refresh, nós vamos verificar que ele criou aqui, olha, para cada bacia, ele criou um polígono, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho as 7 bacias representadas aqui em cores diferentes, tá? Então, com isso, eu fiz o split, porém agora usando a opção Split by Attributes, ok? Então, eu teria condições, por exemplo, né, de estudar individualmente as bacias com a sua rede de drenagem, por exemplo. Tá? Então, é uma ferramenta muito útil aí, tá bom, pessoal? Então, é isso.